Vindo ao Bíblia, espada forjada. Estamos aqui com essa maravilhosa espada, maravilhoso armamento. Eu dei uma lida, nem queimei as pontas ainda. Essa Bíblia aqui, ó, vamos falar mais dela. E MacArthur, Bíblia de Estudo, só a primeira folha de apresentação, olha lá. Uma rúbrica do John MacArthur, nova versão internacional. Ela é linda. A Bíblia que agora foi lançada pela Thomas Nelson. Antes era SBB, teve umas alterações, em breve vamos estar comparando isso, mas vamos passar. O título original, The MacArthur Study Bible, cópia 97, 2006-2019, Thomas Nelson. Salvo informação em contrário às traduções do original, constam das obras Comentário Bíblico MacArthur e Manual Bíblico MacArthur, Gênesis a Apocalipse, ambas publicações pela Thomas Nelson Brasil. Aí tem os editores, dados internacionais de catalogação, a gente pula. Bíblia de Estudo MacArthur, John MacArthur, Rio de Janeiro, Thomas Nelson, Brasil, 2022. Sumário. Índice de tabelas, mapas e artigos, conhecendo a Bíblia de Estudo MacArthur, abreviaturas do livro da Bíblia, índice de referências parentéticas, a natureza e o propósito da Bíblia, notas pessoais, como a Bíblia chegou até nós, estudando a Palavra de Deus, Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco, introdução aos livros históricos, introdução aos livros de sabedoria, introdução aos profetas, introdução ao período intertestamentário, Novo Testamento, introdução aos Evangelhos, introdução às Epístolas, introdução ao Apocalipse, tabelas, mapas e artigos, jornadas na Bíblia, localizações geográficas, a vida em mapas e notas, planos e esquemas, cronologias, uma visão geral da teologia, o caráter da genuína fé salvadora. Isso aqui, ó, índice de tabelas, mapas e artigos, é interessante. Eu vou ler para vocês uma introdução e vai dar para ter uma ideia. Gênesis, o Pentateuco, montanhas importantes na Bíblia, desde Adão até as 12 tribos de Israel, José é um tipo de Cristo, Êxodo, as 10 pragas no Egito, os 10 mandamentos, e dá as páginas, né? Levítico, Cristo nos sacrifícios levíticos, os sacrifícios do Antigo Testamento comparados ao sacrifício de Cristo. Cristo cumpre as festas de Israel, festas judaicas, Deuteronômio, o calendário de Israel, cânticos no Antigo Testamento, cronologia dos patriarcas e juízes do Antigo Testamento, cronologia dos reis e profetas do Antigo Testamento, a preparação de José para o ministério, Ruth. O parente redentor, Ruth, a mulher de Provérbios 31. 1 Samuel, declínio e queda do rei Saul. 2 Samuel, desenvolvimento da trama em 2 Samuel. 1 Reis, os reis do reino dividido. 2 Reis, falsos deuses no Antigo Testamento. 1 Crônicas, uma breve harmonia de Samuel, Reis e Crônicas. Aliança davídica em Crônicas. E a gente continua, só pegar aqui Ezequiel, datas em Ezequiel. Então, assim, tudo nessa Bíblia aqui são ferramentas ótimas. A retirada da glória de Deus e o seu retorno no milênio, as experiências de Ezequiel com sinais, profecias messiânicas em Ezequiel, sacrifícios do milênio. Vamos adiantar um pouco. Só um pedacinho. Filemon, como o amor funciona em Filemon. Hebreus, a superioridade de Cristo, o sacerdócio aarônico versus o sacerdócio de Cristo, o povo fiel em Hebreus, 2 Pedro, a promessa da segunda vinda de Cristo, Judas, o perfil de um apóstata. Então, apêndice, índice de tabelas, mapas e artigos, é fabuloso isso, como eu já disse. Conhecendo a Bíblia. Abertura dos livros, esboço explicativo introdutório em cada um dos 66 livros da Bíblia, abordando o título, autor e data, pano de fundo, cenário, temas históricos, teológicos, desafios de interpretação, sumário dos livros, sumário detalhado do conteúdo a ser estudado em cada livro, remissões para o apêndice. Ao longo dos comentários, o leitor encontrará ícones com o número da página que remetem aos mapas e às tabelas que estão no apêndice. A gente continua, né? Tabelas e diagramas informativos inseridos nos comentários em passagens importantes ao longo do texto bíblico.
mapas e tabelas dos apêndices. No apêndice, os mapas e as tabelas serão divididos nas seguintes seções: Jornada na Bíblia, tem tipo uma pastinha, localização geográfica, uma bússola, a vida em mapas e notas, um mapa, planos e esquemas, um símbolo como se estivesse interagindo, e cronologias, que é como se fosse uma folha de calendário. Abreviatura dos livros da Bíblia, índice de referências parentéticas. Isso é só para você entender, caso alguém está começando a ler a Bíblia agora, antes e depois de Cristo, o AC, AT, Antigo Testamento, CAP, capítulo, e assim segue, é o básico. A natureza e o propósito da Bíblia. A Bíblia é uma coletânea de 66 documentos inspirados por Deus. Esses documentos se encontram reunidos em 2 testamentos, o Antigo 39 e o Novo 27. Profetas, sacerdotes, reis e líderes da nação de Israel escreveram os livros do Antigo Testamento em hebraico, com 2 passagens em aramaico. Os apóstolos e seus companheiros escreveram os livros do Novo Testamento em grego. Os 2 testamentos estendem-se desde a criação até a consumação, alcançando o futuro de toda a eternidade. O registro do Antigo Testamento começa com a criação do universo e termina mais ou menos 400 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo. O fluxo da história do Antigo Testamento obedece às seguintes linhas, e aí ele vai dar detalhes. Os detalhes dessa história são explicados nos 39 livros, divididos em 5 categorias. É óbvio que eu não vou dar todos os detalhes, porque ficaria um vídeo exaustivo, mas é uma ferramenta que, mais uma vez, eu digo, é fabulosa e vale cada centavo. A gente continua na natureza e o propósito da Bíblia. Aí tem os pontos divididos. Esse é o primeiro ponto, a revelação do caráter de Deus. Segundo ponto, a revelação do juízo divino pelo pecado e pela desobediência. Terceiro ponto, a revelação da bênção divina pela fé e pela obediência. Quarto ponto, a revelação do Senhor e Salvador e do sacrifício pelo pecado. O quinto ponto, a revelação do reino e da glória do Senhor Salvador. E encerra, eu gosto sempre de ler o finalzinho, essa é a história de Deus para você. Minha oração é para que o tema magnífico e maravilhoso da redenção dos pecadores para a glória de Deus cative o interesse de cada leitor do início ao fim da história. Cristão, esta é a sua história. É a história de Deus para você e sobre você. Ela conta o que Ele planejou para você, porque o fez, o que você era, o que você é agora em Cristo e o que Ele preparou para você na glória eterna. Notas pessoais. Por que escrever uma Bíblia de estudo? A resposta a essa pergunta vem da conversa entre Filipe e o eunuco etíope, registrada em Atos 8, 30 e 31. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: "O senhor entende o que está lendo?" Ele respondeu: "Como posso entender se alguém não me explicar?" Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Da mesma forma que Filipe fez como o eunuco, quero me sentar com você e lhe explicar as Escrituras. A presente Bíblia de Estudo me oferece essa oportunidade muito pessoal. Embora eu mesmo tenha total responsabilidade por todas as notas da Bíblia de Estudo MacArthur, já que todas elas vieram de mim e através de mim, um trabalho de tamanha magnitude com responsabilidades bastante precioso só poderia ter sido feito com uma equipe de colaboradores realmente comprometidos em me ajudar nessa árdua tarefa com devoção amorosa e compromisso com excelência. E aí ele dá mais um detalhe, vamos para o principal aqui. Nunca fui tão desafiado e abençoado ao mesmo tempo como durante os 2 intensos anos de finalização desse trabalho. Estudar solitariamente, percorrer cada palavra das Escrituras, além de ser desafiado a entender cada frase e cada verso, rendeu riqueza à minha vida e ao meu ministério, mais do que qualquer coisa que eu tenha empreendido antes. Sempre me comprometi com a Escritura, como inspirada, inerrante, infalível, suficiente e eterna. Sempre preguei a Bíblia de forma expositiva, versículo a versículo, livro a livro. Depois desse trabalho, sinto-me ainda mais fortemente convencido da necessidade de pregar cada uma das puras palavras do Senhor. Salmos 12, 6. Fui profundamente enriquecido em minha própria vida, como jamais antes, por causa da força de tanta verdade divina que me atravessa diariamente. Ao longo de muitos meses, passei 8
ou mais horas todos os dias trabalhando na palavra, não tanto porque eu tivesse de fazer, mas porque eu não podia deixar o texto. Suas riquezas me mantiveram em cativeiro. Meus agradecimentos a você, leitor, por amar suficientemente as Escrituras para ser um estudante sério. Este trabalho é uma forma adicional de cumprir meu chamado como pastor e mestre ordenado, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4:12. Uma palavra especial de agradecimento vai certamente para minha amada esposa, Patrícia, que me apoiou com suas orações e encorajamentos, suportando meus tempos de isolamento com compreensão. Acima de tudo, minha gratidão vai para o nosso glorioso Deus, que nos deu sua preciosa palavra, orando para que ele seja honrado por este esforço para explicar o que a sua palavra realmente quer dizer por meio do que ela diz. John MacArthur. Como a Bíblia chegou até nós, as autoafirmações das Escrituras, processo de publicação, revelação, inspiração, canonicidade. O Antigo Testamento hebraico, lei, profetas, escritos. Preservação, transmissão, resumo. Há mais por vir? Onde permanecemos? A Bíblia. Este livro contém a mente de Deus, o estado do homem, o caminho para a salvação, a perdição dos pecadores e felicidades dos cristãos. Sua doutrina é santa, seus preceitos são obrigatórios, suas histórias são verdadeiras e suas decisões são imutáveis. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e coloque-a em prática para ser santo. Eu vou ler esse pedaço outra vez. Leia a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e coloque-a em prática para ser santo. Ela contém a luz para direcioná-lo, alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. É o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o estatuto do cristão. Aqui o céu é aberto e os portões do inferno são revelados. Cristo é o grande tema, nosso bem, seu desígnio e a glória de Deus, seu fim. Deve encher a memória, governar o coração e guiar os pés. Leia sem pressa, com frequência em oração. É uma mina de riqueza, saúde para a alma e um rio de deleite. É dada a você aqui, nesta vida, será aberta no julgamento e está estabelecida para sempre. Compensará o maior trabalho e condenará todos os que desprezam seu conteúdo. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. 1 Tessalonicenses 2:13, estudando a palavra de Deus. Segue algumas dicas para aproveitar ao máximo o estudo deste manual divino. Elas o ajudarão a responder às perguntas mais importantes de todas. Como pode o jovem manter pura sua conduta? O salmista responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Salmo 119:9. Como me beneficiarei do estudo da palavra de Deus? Qual deveria ser minha reação à palavra de Deus? Quem pode estudar a Bíblia? Quais são os fundamentos do estudo bíblico? Primeiro passo, ler. Segundo passo, interpretar. Erros a evitar, abismos a vencer, princípios a entender. Passo 3, avaliar. Quarto passo, aplicar. Quinto passo, correlacionar. E agora? O salmista diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Não basta apenas estudar a Bíblia, precisamos meditar sobre ela, no sentido muito real. Estamos dando um banho em nosso cérebro, estamos lavando na solução purificadora da palavra de Deus. O Progresso da Revelação, Antigo Testamento. Então livro, data aproximada da redação e autor. Aí entra o Antigo Testamento
Introdução ao Pentateuco não é aquela introdução gigantesca como as outras Bíblias, mas tem uma introdução ao Pentateuco e encerra o Pentateuco, o livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ideia principal, origens, redenção, adoração, caminhada, aliança renovada. A nação, escolhida, libertada, separada, orientada e preparada. O povo, preparado, remido, instruído, testado e restituído. Caráter de Deus, soberano, poderoso, misericordioso, santo, justo, Senhor que ama. Papel de Deus, criador, libertador, santificador, sustentador, recompensador. Mandamento de Deus, haja, deixe-me o povo ir, seja santo, entre e obedeça. Aproximando o quadro. Esse é o encerramento do Pentateuco. Aí temos a introdução em Gênesis. Título, autor e data, pano de fundo e cenário, temas históricos e teológicos. Desafios de interpretação, o sumário. E encerra e adentramos ao livro de Gênesis. Os textos são em colunas, os comentários são em colunas, muito bem feito, uma folha muito boa, um papel bem claro, branco. Do 1 ao 3 ao 5, esse é o primeiro dia da criação de Deus. 1:3, disse Deus. Sem esforço, Deus trouxe à existência a luz por meio de sua fala. Salmos 33, 6, 145, 5. Afastando a escuridão presente no versículo. Luz, aquilo que revela com clareza e que mais se aproxima da glória de Deus. Aí das referências, como ele a luz ilumina e revelado tudo. Sem a luz, toda a criação permaneceria fria e escura. Não sabemos qual era a forma dessa luz, mas a luz em si, a realidade da luz foi criada no primeiro dia e instantaneamente separou o dia da noite. As luzes maior e menor, o sol e a lua, foram criadas mais tarde. No quarto dia que o provedor de luz era Deus, e será a fonte de luz para todo o sempre. E a gente segue, lembrando os marcadores, eu cheguei mostrando um outro vídeo menor, ele é preto e meio creme, meio begezinho. Então a gente encerra o livro de Malaquias, introdução ao período intertestamentário, história dos judeus, expansão sobre os macabeus, tem um mapa. Desenvolvimento judaico, mais um mapa. Introdução ao período testamentário, cronologia do período testamentário, um quadro. Segue um quadro, cronologia do período testamentário, o progresso da revelação no Novo Testamento, livro, data aproximada em que foi escrito e autor. Aí encerra e entramos no Novo Testamento. Introdução aos Evangelhos, mais um quadro. Harmonia dos Evangelhos. Harmonia dos Evangelhos continuando, bem detalhado e muito bem explicado. Encerra a Harmonia dos Evangelhos. Harmonia dos Evangelhos e adentramos ao Mateus. Título, autor e data, pano de fundo e cenário, temas históricos e teológicos. Desafios de interpretação e sumário. Aí entra Mateus 1, né? Os quadros, eventos únicos em Mateus, similaridades nos evangelhos. Similaridade nos evangelhos, continuação. Há mais um quadro, as tentações de Satanás a Eva e a Jesus. Mais quadros, os sermões de Jesus em Mateus. E assim segue. Agora vamos caminhar para Apocalipse 22. Chegamos em Apocalipse, a introdução de Apocalipse. Mais quadros, só para mostrar. E Apocalipse 22. Chegamos a Apocalipse 22, encerrando o livro. Vamos ver o 22:20. Sim, vem em breve. Nota em 3:11. À luz dessa expectativa futura, o que agora é exigido dos crentes é resumido por Pedro. Tabelas e mapas e artigos. Tá vendo aí, conforme você vai vendo aqueles símbolos lá do início. Então aqui, ó, mapas e tabelas dos apêndices. No apêndice, os mapas das tabelas serão divididos nas seguintes seções. Então é jornada na Bíblia, localização geográfica, a vida, mapas e notas, planos, esquemas e cronologias.
Então, ela vai, ao longo do texto, mostrando a página que você vai poder estudar. Ó. Veja a página 1863. Aí é só você acompanhar. 1863. 1863. Olha lá, tá vendo o símbolo? Então é assim que ela vai se referir aqui no final. Então agora que você entendeu essa parte, a gente vai seguir de acompanhar ó, a pastinha, as viagens patriarcas, Jacó retorna para Canaã, a viagem de José para o Egito, a rota do Êxodo, jornadas na Bíblia, a jornada de Jeremias até o Egito, a fuga para o Egito de Maria, José e Jesus, as viagens de Filipe, as viagens famosas do Novo Testamento. A primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo, viagem de Paulo a Roma. A viagem de Paulo após seu primeiro aprisionamento em Roma, localizações geográficas, a la bússola, o Jardim do Éden, as nações de Gênesis. As campanhas Central e do Sul, a campanha do Norte, lembrando, só lendo o título, estamos na bússola, então localizações geográficas. Divisão da terra entre as tribos, as cidades de refúgio. Geografia dos juízes, locais do ministério de Samuel, a cidade de Davi, o reino de Davi, os 12 distritos de Salomão, o império de Salomão, a terra do reino dividido, sucessão dos 4 impérios mundiais, o império assírio. O império babilônico, o império persa, locais dos profetas. A invasão babilônica da Palestina, extensão das profecias de Ezequiel, a restauração da terra. O Império Grego de Alexandre, a geografia de Jonas. Império Romano, Novo Testamento. Que quadro fabuloso. Palestina Central no tempo de Cristo. Palestina. As nações em Pentecostes. As aparições do Cristo ressurreto. As cidades de Galácia. A cidade de Éfeso. Comunidades que contavam com as igrejas cristãs, aproximadamente 10 depois de Cristo, as 7 igrejas. Encerrou e adentramos a vida em mapas e notas. Olha lá, ó. Simbolozinho a vida em mapas e notas. A vida de Jacó, a vida de Moisés, a localização das tribos de Israel, a árvore genealógica de Ruth, a vida e ministério de Samuel, a árvore genealógica de Saul, a vida de Davi, a família de Davi, a vida de Elias, ministério de Eliseu, a vida e contexto de Ezequiel, ótimo quadro com gravuras e imagem. Um breve panorama do ministério de Cristo. Um breve panorama sobre a vida de Cristo, vida de João, o ministério completo de Jesus Cristo, o ministério dos apóstolos. A vida de Paulo, o aprisionamento de Paulo em Cesareia. A vida de Pedro. Encerrou, entramos agora planos e esquemas. Olha lá. Planos e esquemas, o plano do tabernáculo. O equipamento do tabernáculo, o templo de Salomão, a Jerusalém de Salomão. Jerusalém no tempo de Ezequias, Jerusalém nos dias de Neemias, as parábolas de Ezequiel, o templo em Ezequiel, o distrito sagrado, os julgamentos, a crucificação e ressurreição de Cristo, o plano do templo de Herodes. Roma do primeiro século,
Argola de Corinto. Cronologias. Encerrou, né? Entramos cronologias. Olha lá o calendário. Cronologias. A cronologia do dilúvio, a cronologia do Êxodo. Cronologia de Neemias, a cronologia histórica de Esther. Uma visão geral da teologia. As escrituras sagradas. Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem, salvação, eleição, regeneração, justificação, santificação, segurança, separação, a igreja. Anjos, as últimas coisas, escatologia. Aí entra arrebatamento, período de tribulação, segunda vinda e o reino milenar, o julgamento dos perdidos, a eternidade. O caráter da genuína fé salvadora. Indicações que não provam nem refutam a fé de uma pessoa. Os frutos, as provas do cristianismo autêntico e verdadeiro. A conduta do evangelho. E encerra na página 1923. Eu espero que eu tenha ajudado com esse reviewzinho aqui, que era para ser mais rápido, mas acabei dando mais detalhes. Lembrando, uma Bíblia linda, 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 da Thomas Nelson, tradução NVI, Bíblia de Estudo John MacArthur. Os detalhes da fita, muito bem trabalhada, a linha. Ela não é uma Bíblia tão pesada nem tão grande. Eu vou pegar a Shed só para comparar o tamanho. Você pode ver que a Shed que é pequena, são quase do mesmo tamanho. Então é uma Bíblia que dá para levar para qualquer lugar. Muito bonita, muito confortável, leve, agradável, bem detalhada e principalmente com os detalhes aí dos comentários de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz. Até breve.